Medeiros. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, doutor Fachin. Doutor Fachin, Vossa Excelência está vindo ser sabatinado aqui nessa casa, talvez em condições bem ímpares, assim, se compararmos com outros candidatos que tiveram por aqui e que em outras oportunidades foram sabatinados. Primeiro pelo caldo político, pelo momento político, pelo acirramento dos ânimos. Eu mesmo, minha caixa de correio e minhas redes sociais, meus perfis nas redes sociais, estão abarrotados de manifestações a respeito do tema. E eu acho que daí dá para a gente tirar uma ideia do que está também rolando com os outros senadores, parte a parte sendo abordados sobre essa sabatina. Por isso, eu digo que essa sabatina se torna mais importante ainda, porque ela lhe dá a oportunidade de, primeiro, demonstrar um dos quesitos que todo mundo já falou aqui que Vossa Excelência tem, que é demonstrar o notório saber jurídico, que é um dos quesitos necessários para que um candidato vá ali para aquela corte. Segundo, para dirimir e esclarecer para a população brasileira qualquer dúvida que, porventura, pare sobre qualquer questão. E também para desmistificar a questão de que Vossa Excelência seria ali um ministro do PT, daquela ideia de que o PT, ou a presidência da República, estaria ali com um tribunal para chamar de seu. E também outras questões que param, que é a questão que mais tem sido abordado, é sobre de que Vossa Excelência seria ali um ministro que iria julgar com uma certa ideologia, com certo viés ideológico, o que preocupa a muitos. Por isso, a importância dessa sabatina. E por isso eu quero deixar aqui, senhor presidente, o meu descontentamento com essa sabatina. Eu penso que é pouco tempo para se sabatinar. O candidato, pela sua envergadura, eu creio que não vai ser explorado o suficiente. Não vai ser explorado o suficiente. E a população brasileira que está assistindo vai sair com gosto de caixão velho na boca. Não está tendo... aqui, quando se fala, provavelmente... Olha, eu só tenho mais 2 minutos e nem fiz as perguntas. Então, isso não é sabatina. É uma pena que o Senado Federal Brasileiro, a casa maior, se torne, nesse caso, uma chancelaria. Melhor fosse, enviasse logo o ministro direto. É uma pena que a população brasileira fique alijada de um momento tão importante da sua história. Porque é um momento histórico. Nós estamos falando aqui do ministro da Suprema Corte, do poder tão importante quanto o executivo, quanto o legislativo. Mas ficamos limitados por essa questão de tempo, que eu espero a gente possa pensar melhor para que nas próximas sabatinas isso possa ser diferente. Que o ministro, que o candidato, doutor Fachin, nada tem também a ver com isso, são constatações que estamos colocando aqui, até para que o povo brasileiro saiba o que está acontecendo. Eu vejo que eu não tenho tanta dificuldade em relação ao quesito saber jurídico, nenhum. Vejo, tanto pelo currículo, não consegui nem lê-lo todo, muito grosso o currículo. Isso confirmado por N juristas brasileiros, e tanto das mais variadas correntes, não tenho dificuldade. E não tenho dificuldade também em relação à questão da Procuradoria lá no Paraná. Não tenho essa dificuldade. Tenho essa dificuldade porque ali no meio de uma transição de uma Constituição para outra, interpretação não é fácil, basta ver hoje cedo, aqui quando nós chegamos hoje cedo, havia a interpretação de que ia ser por ordem de chegada que iríamos falar. São 3 horas da tarde, eu cheguei aqui, era em torno de 7 horas, o presidente interpretou que a chegada não era chegada aqui na casa, era chegada lá. E é que Vossa Excelência é o 7º inscrito, já pensou os 34 que estão inscritos aqui? Então, senhor presidente, para ver como é que é a interpretação. Eu interpretei de uma forma, o presidente interpretou de outra. Mas a questão que mais, eu creio que preocupava
que Vossa Excelência tem a possibilidade de deixar isso aqui claro, é justamente, doutor Fachin, a questão ideológica mesmo nos julgamentos, porque nós temos várias questões, o senador Caiado colocou aqui, no Brasil hoje, que são importantes que o julgador, primeiro, não brilhe os olhos para o processo, para aquela questão, não chegue de questão fechada. A questão indígena é uma questão problemática no nosso país, e eu digo problemática sem nenhum preconceito aos nossos indígenas. Nós temos no estado de Mato Grosso uma situação agora que a gente vê uma verdadeira insegurança jurídica no campo com essas questões, porque cada laudo do antropólogo suscita um tremor de todo mundo. E essas questões, evidentemente, que no momento ou outra vão desaguar onde? Vão desaguar na Suprema Corte. E é muito importante para a população brasileira ter a segurança, aquela segurança jurídica de que o candidato que vai chegar ali, ele vai julgar aberto, desprovido de qualquer preconceito, de qualquer, porventura, de qualquer coisa que lhe ate. Mas, dito isso, doutor Fachin, quero fazer logo apenas duas perguntas aqui, porque as outras não darão tempo, já não deu. Se dá justamente sobre o fato que foi muito discutido quando do julgamento da ação 476, não era verdade? Da ação do mensalão. E eu quero deixar aqui para saber da vossa senhoria qual a sua opinião sobre a teoria do domínio do fato. E também, com a promulgação do novo CPC, parece que continuará pendente de solução pelo STF a questão do controle da correta aplicação das teses fixadas em recurso repetitivo. Ao ver do senhor, qual seria a fórmula adequada para impedir que novos recursos ou reclamações abarrotem o STF e o STJ e, ao mesmo tempo, garantir a adequada aplicação dos precedentes? E faço um link com o que disse aqui o senador Roberto Rocha, da quantidade enorme de processos que estão ali pendentes para julgamento. Dito isso, ainda gostaria de saber de Vossa Excelência sobre a composição dos tribunais. Vou deixar essa pergunta aqui, não vou me perguntar não, mas vou me fixar nessas duas. Quero que Vossa Excelência pudesse dizer o que Vossa Excelência acha. Palavra ao professor Fachin. Senador José Medeiros, eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência e também, no que me concerne, as referências feitas. E me permito principiar tratando deste tema que diz respeito às visões de mundo, que usualmente nós designamos de ideologia de alguém que pode carregar consigo uma dada visão de mundo. No meu modo de entender, o julgador carrega a visão da ordem jurídica e nesse sentido, significa que ele precisa ter objetividade e impessoalidade nos seus julgamentos. E, portanto, nessa medida, a jurisdição responde por um requisito que eu reputo fundamental. E aí digo, como alguém que pela manhã vai à sala de aula e precisa despertar nos seus alunos a confiança na correta aplicação do direito. Porque os nossos estudantes não podem entender que o direito possa ser exprimido para retirar-se qualquer conclusão. É preciso que haja uma confiança, de um lado, no direito positivado, ainda que você o problematize academicamente. Mas no momento da aplicação, essa confiança precisa se converter em previsibilidade. Infelizmente, nos dias de hoje, um grande processualista do Estado de São Paulo, eu não subscrevo essa expressão, e me permito desde logo dizer que não subscrevo, mas chegou a cunhar a expressão de que no Brasil existiria uma jurisprudência lotérica, que é uma expressão que, obviamente, não faz, com perdão do pleonasmo, justiça. Todavia, há sintomas que dão causa a essa instabilidade. E, portanto, quando se tem um novo Código de Processo Civil, e aqui eu começo pela sua segunda questão,
o que se almeja de uma nova legislação processual civil que foi discutida aqui no Legislativo, debatida, aprovada, finalmente sancionada, está no seu período de vacatio legis, o que se almeja é que, com a sua efetividade, nós tenhamos uma justiça mais célere, mais eficaz e geradora de confiança e previsibilidade. Teremos isso? Esse é um debate que está em aberto. Porque alguns mecanismos que estão no novo Código de Processo Civil devem ser saudados nessa perspectiva, seguramente. Mas outros, dentre eles, o que Vossa Excelência acaba de fazer referência, é preciso que tenha uma preocupação. E alguns de nós já começam a ler na imprensa algo que possa soar um pouco, quiçá, estapafúrdio, de que haveria até um debate sobre uma eventual reforma na vacatio legis do próprio Código de Processo Civil, o que... Obviamente, se o objetivo é trazer previsibilidade e confiança, esse debate, por si só, já instabiliza ainda mais o ambiente que se aguarda para a vigência desse novo Código de Processo Civil. Mas vou me permitir dar um outro exemplo. Os recursos especiais e os recursos extraordinários, que nesse momento tinham o filtro de admissibilidade pelo Tribunal Estadual, sob o argumento, e aqui peço todas as vênias à comissão formuladora e revisora do processo civil, mas sob o argumento de que tínhamos, com perdão da palavra, quiçá médica, uma hemorragia de agravos de instrumentos para as cortes superiores, então cortou-se essa possibilidade para resolver o problema do agravo. O único problema agora é que o juiz de admissibilidade far-se-á aqui. Em outras palavras, com perdão da expressão que vou dizer, nos processos que não são eventualmente virtuais, nós vamos precisar de alguns caminhões para que haja o transporte, ou seja, portanto, há alguns mecanismos que nós precisamos tomar a cautela, porque a vida não se resolve apenas com a edição de uma nova lei. É preciso que ela seja editada, cumprida e que ela contribua para o progresso dos valores que nós reputamos caros. E, evidentemente, que eu, como professor, sempre sou também questionado para os alunos, professor, mas nós vamos nos formar em direito, será que o processo que eu vou aforar, ele terá sido julgado antes da minha aposentadoria? Eu escuto isso com alguma pilhéria da parte dos alunos. E o problema... O senador Antônio Carlos Valadares referiu-se a isso anteriormente, que é possível alguém entrar numa corte superior, receber uma distribuição do processo, aposentar-se sem ter manuseado os autos. Ou seja, há alguma coisa, senador, nesta modulação de estrutura jurisdicional dos juízes de primeiro grau, dos juízes de segundo grau e das cortes superiores que precisa ser estruturalmente pensada. Agora, este é um debate que precisam ser convocados todas as pessoas de bem, todas as pessoas que estão comprometidas com a realização da justiça e que entendem que a realização da justiça significa, na verdade, o cumprimento dos pactos que a sociedade faz e colocar isso em marcha. Mecanismos como há no novo Código de Processo Civil que inspiram a confiança, por exemplo, o valor jurídico que se dá à arbitragem. Acho que nós estamos desenvolvendo no campo das soluções de controvérsia empresariais. Eu tenho tido nos últimos 10 anos, pelo menos, uma experiência muito grande, quer como árbitro da Corte de Comércio da CCI, quer como árbitro de outras cortes e de tribunais arbitrais, é uma experiência muito positiva. E lhe digo, o caso mais grave, e pelo sigilo da arbitragem não posso, obviamente, detalhar, mas que envolvia perícia geomorfológica e outras perícias contábeis, os 3 árbitros nós demoramos 2 anos e 6 meses para julgar definitivamente. Foi o caso mais grave e mais longo que eu tive nesses últimos anos. Portanto, esse é um mecanismo que, felizmente, venceu aquela ideia de que a arbitragem, a mediação, a conciliação seriam formas de perturbar a prestação da jurisdição estatal. Não, o juiz estatal tem uma função importantíssima e imprescindível. Mas eu acho que, ao lado disso, esses tipos de instrumentos são instrumentos extremamente irrelevantes,
para que eles sejam, de fato, postos em práticas, que haja formação profissional que estimule, porque não basta apenas falar de mediação e supor que isso resulte de um diálogo entre duas pessoas que, eventualmente, podem ter-se numa composição. É preciso que haja também uma formação técnica nesta dimensão. Portanto, em relação a isso, eu lhe diria com alguma preocupação, independentemente da posição que eu vier ocupar, se for aprovado por Vossas Excelências e pelo plenário do Senado, eu tenho a preocupação de que nós poderemos ter ainda um aumento maior de feitos nas Cortes Superiores pela vigência do novo CPC. Quanto à questão do domínio de fato, eu vou me manifestar sobre isso porque tenho o dever de responder a Vossa Excelência. Mas me permito dizer preliminarmente que eu vou falar em tese da compreensão teórica que tenho desta matéria, né? Para evitar que matérias que tenham sido julgadas eu cometa uma infração ética com quem julgou para dizer coisa A ou coisa B. Portanto, feita essa ressalva de que eu não estou apreciando um caso que eu não conheci. Eu estou apreciando, sim, essa contribuição que nasceu da inteligência de Klaus Roxin e de outras contribuições que acabou atravessando o oceano e se espargia um pouco entre nós e corresponde, na verdade, do ponto de vista da sua formulação originária, a discutir se essa é uma das suas origens do debate. Qual é a relação que há entre aquele que é, do ponto de vista da formulação de um ato delituoso, o responsável imediato, por aquele que é tido como responsável imediato. Esta diferença entre participação e autoria que faz sentido em alguns sistemas de processo penal. Menos entre nós, porque, a rigor, entre nós, há o mecanismo que, na verdade, assimila a autoria ou a coautoria, não passa necessariamente por um campo de instrução probatória, e sim pela construção do objeto que compõe o tipo penal. Portanto, o partícipe é, a rigor, nesta formulação original desta teorização, um coautor. Portanto, nós não temos essa dicotomia necessariamente clivada como há em alguns países da Europa continental e nos sistemas do processo penal. Agora, qual é a consequência que temos entre nós? Aí é preciso buscar onde a teoria germânica foi beber numa das fontes dessa matéria. Todos nós sabemos que a Alemanha do pós-guerra teve que se reconstruir como nação. A experiência recente que tive no Instituto Max Planck de Hamburgo me fez ver, na prática, aquilo que a gente sabia da teoria, das consequências nefastas para o próprio povo alemão, de todas as sequelas da Segunda Guerra Mundial e as consequências nefastas que a guerra gerou para a humanidade. Essa reconstrução, ela também passou por um debate muito grande sobre a história e os crimes que haviam sido cometidos. E o debate, portanto, que se colocava no Estado nazifascista era precisamente este. Aquele que, do ponto de vista de uma dada operação, realiza um quadro mental a priorístico que fomenta um certo tipo de conduta, insere-se na formulação do tipo com aquele que o executa, para mostrar que na barbárie nazista não era apenas o que estava lá no campo de concentração o responsável. Portanto, a teoria do domínio do fato, a rigor, tem esse contexto histórico-social, essa dissociação na formulação tipológica, e que, no Brasil, as diversas teorias criminológicas procuram uma ou outra dar a sua devida percepção. Mesmo mais recentemente, percebeu-se um debate dizendo que a teorização estava sendo mal compreendida no Brasil ou não. Mas é evidente, e cá entre nós, os significantes, como nos dizem os experts da teoria da linguagem, têm o seu significado
aculturada no sentido de que nós não importamos necessariamente um determinado conceito sem adaptá-lo à nossa realidade histórico-social. E eu, portanto, não quero avaliar o que se passou, mas eu quero dizer que, do ponto de vista da minha percepção, é uma teorização extremamente importante, porque se a liberdade é um estamento do Estado, responder e a responsabilidade também é um fundamento, esteja em que grau de responsabilidade estiver. É assim que, com a devida licença e a redução que eu fiz da explicação, e com perdão de avançar no tempo, eu tinha a ofertar a Vossa Excelência. Para a réplica, o deputado José Medeiros, o senador José Medeiros. Senhor presidente, doutor Fachin, bem, queria parabenizar Vossa Excelência, Vossa Senhoria, porque não fugiu de nenhuma das perguntas, não foi evasivo e enfrentou todas de frente. Eu creio que é uma oportunidade importante para a população brasileira saber o tipo de ministro que vai ter e saber o que ele pensa. Isso pode ser preocupação para um ou tranquilidade para outros, mas eu creio que, objetivamente, esse é o fim a que se propõe uma sabatina, com a ressalva de que poderíamos fazer isso de forma mais profunda. É uma pena não podemos explorar mais. Mas essas são as minhas considerações e não tenho nada a dizer. Muito obrigado.